Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Deixa eu só ajustar a questão do som aqui, um momentinho. Acho que eu estou com um problema de som aqui, só um segundo. Ok, acho que agora deu certo o som. Deixa eu só ver aqui no Facebook se o som está ok, parece que está também. Bom dia. Hoje, domingo, 7 de março de 2021, vamos seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro segundo, no capítulo 7, que nós estamos estudando, Retorno à Vida Corporal. Na última live nós trabalhamos o item Influência do Organismo, Faculdades Morais e Intelectuais. Agora nós vamos dar um pulinho, eu vou saltar aqui um tópico e vou para o item chamado Infância, tá? Então, só explicando para os que entram pela primeira vez, eu não sigo, digamos, linearmente as questões. Eu vou trabalhando por tópicos. Então, na live passada, trabalhamos o tópico Influência do Organismo e Faculdades Morais e Intelectuais. E agora eu vou para o tópico Infância. Ok? Então, nós vamos agora para a questão 379. Simão, você está saltando tópicos? Sim, estou saltando tópico e idiotismo e loucura. Estou saltando o tópico, porque dentro do conjunto que nós estamos estudando, e considerando que não é um estudo linear de todas as questões, mas um estudo de assuntos do Livro dos Espíritos, então nós vamos agora para o assunto infância, ok? Que vai aqui esse assunto da questão 379 à questão 385, que nós vamos comentar um pouco sobre isso, ok? Hoje começamos num horário um pouco diferente, conforme eu já havia avisado na última live, porque há pouco eu estava numa live, numa palestra, a convite do pessoal do Centro Espírita Seara de Deus, lá de Pernambuco, e terminamos agora há pouco. Então foi o tempo de tomar uma aguinha para a gente voltar e seguir com o nosso estudo. Depois, às 15 horas, tem um outro estudo com o pessoal lá de Juiz de Fora, sobre as parábolas de Jesus, um bate-papo sobre a parábola do fermento. E depois, às 18 horas, o estudo do Evangelho lá do grupo aqui da Casa do Caminho. Então, o domingo é um dia assim mais agitado, vamos dizer assim, para mim aqui. Então, vamos lá, começando aqui na questão 379 do Livro dos Espíritos, o tópico chamado Infância. E, os tópicos que eu salto, depois a gente volta neles, ok? É que eu estou desenvolvendo uma sequência dentro do retorno à vida corporal, aqueles pontos que a gente entende que didaticamente são mais conectados. Depois a gente vem e estuda esses outros tópicos. Eu tenho anotado aqui os tópicos que não foram estudados para depois nós estudarmos em lives específicas, certo? Bom, então vamos lá. Questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pergunta interessante, porque estamos falando do tópico retorno à vida corporal. Retorno à vida corporal. Então, nesse retorno, falamos já da concepção, falamos da gestação, falamos do nascimento. E aqui vem a pergunta 379, perguntando justamente sobre a fase da infância. A fase da infância. Nós temos a infância, a adolescência, a fase adulta, a madureza, por assim dizer. Então aqui os espíritos vêm perguntar sobre essa fase da infância. E na questão 379 eles perguntam, ou Kardec pergunta, melhor dizendo,
O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o que anima o corpo de um adulto? E os espíritos respondem: pode ser mais desenvolvido se progrediu mais. Pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Isso tem a ver com o que falamos na última live, faculdades intelectuais e morais. Aqui, quando os espíritos dizem que é apenas a imperfeição dos órgãos, observemos aqui imperfeição não no sentido de não serem perfeitos, mas no sentido de estarem em desenvolvimento. Nós veremos na questão seguinte: os órgãos, na fase da infância, ainda estão em desenvolvimento. Então, por isso, o espírito não consegue mostrar-se como ele é. O espírito não consegue se apresentar da forma que ele é, com o conhecimento que ele tem. Ele não consegue demonstrar o nível evolutivo no qual ele está, por causa dessa limitação, melhor dizendo, desse não desenvolvimento completo de toda a sua estrutura. Nós dizemos aqui órgãos como uma ideia genérica. Órgãos, o gênero, né? Aqui não vamos entrar se é função anatômica, se é função fisiológica, se é função neurológica, se é função hormonal. Não estamos entrando nesses detalhes, até porque não sou do campo da medicina. Mas estamos falando aqui como gênero. Então, na fase da infância, esses órgãos, esse conjunto, esse corpo ainda está em desenvolvimento. E assim sendo, ele inibe a livre manifestação do espírito. Ele inibe a possibilidade do espírito manifestar-se tal qual ele é, tal qual ele é. É como se fosse uma barreira. Estou aqui alternando, tomando água, tomando chá, porque a gente não para de falar, né, uma live atrás da outra. É esse o sentido da resposta. Então, quando nós lemos aqui que o espírito que anima um corpo infantil pode ser mais evoluído que um que está já no corpo adulto, ou seja, o espírito cujo corpo já evoluiu, o corpo material, o ponto de referência aqui, o ponto de explicação é que não há como o espírito, nessa fase da infância corporal, ele manifestar-se como ele é, com toda a sua bagagem, com todo o seu conhecimento, com todo o indicativo do seu grau de evolução. Então é isso que está aqui na questão 379. E na questão seguinte, Kardec pergunta: não se levando em conta o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criança de tenra idade pensa como uma criança ou como um adulto? Então veja o que Kardec está perguntando. A partir da resposta dada à questão anterior, que o não desenvolvimento completo dos órgãos não permite ao espírito se manifestar, Kardec então cria uma situação abstrata. Nessa situação abstrata, Kardec vai perguntar: então vamos tirar essa questão, vamos supor que não existisse um corpo físico que obnubilasse, né, que limitasse essa possibilidade do espírito se manifestar. O espírito ali na infância física seria igual ao do adulto? Teria as mesmas percepções? Então Kardec aqui ele faz uma abstração. Vamos abstrair a questão do corpo e perguntar agora: esse espírito, se não tivesse um corpo limitado, ele se manifestaria tal qual se fosse um adulto? É essa a pergunta. Pensa como um adulto? Uma pergunta interessante. Eu gosto muito dessa forma que Kardec faz.
ele vai decompondo, ele vai ali decompondo. Perguntou então na 379 e ele veio na 380 e trabalhasse. A Lâmina disse aqui, achei que estivesse parado o tópico de idiotismo e loucura. Eu expliquei isso antes, lá assim que eu comecei a live, eu expliquei o seguinte, nós estamos estudando tópicos, eu não estou estudando linearmente. Então, na sequência de faculdades intelectuais e morais que nós já estudamos, influência do organismo, eu achei que mais interessante, didaticamente, conectar esse outro conjunto. Conectar, porque nós vamos ver agora essa questão da evolução da infância, a questão do espírito na infância. Então, por isso é que eu deixei para um outro momento estudarmos o tópico idiotismo e loucura. Foi uma opção didática. Eu expliquei isso no início e volto a explicar, porque tinha menos gente. Gente, eu não faço estudo linear. Então a gente trabalha um tópico, outro tópico, então eu vou trabalhando os tópicos e as questões nos tópicos que didaticamente se interconectam, ok? Então eu disse que depois, num outro momento, a gente trabalha aquele tópico, tá? Quando talvez terminar o capítulo, a gente vai naquele tópico lá, tá bom? Só para explicar. Então vejamos essa questão 380 com essas abstrações que Kardec propõe, ou essa abstração que Kardec compõe. Não se levando em conta o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criança em tenra idade pensa como uma criança ou como um adulto? E aí vem a resposta. Quando criança, é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição de um adulto, já que não estão desenvolvidos. Sua inteligência é, de fato, muito limitada enquanto aguarda que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, os espíritos aqui dizem, em outras palavras, que não dá para fazer essa abstração. Não tem como abstrair essa ideia da influência do organismo nesse sentido, das limitações do organismo para a livre manifestação do espírito. Então eles já dizem que essa abstração proposta por Kardec não seria didaticamente aplicável. De uma forma educada eles disseram isso, que essa abstração de tirar a ideia do corpo. E aí eles vão explicar por que essa abstração ela não seria aplicável. Justamente na penúltima frase. Na penúltima frase é que eles vêm explicar por que não se aplica essa abstração. Eles dizem, a perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Por que ele faz essa ideia de perturbação? Aqui, à época, usava-se a perturbação. Já falamos sobre isso, a perturbação do nascimento, lá quando falamos das questões 344, 354, 343, nós falamos sobre isso. Aqui eu disse que essa perturbação, esse termo perturbação, nós entenderemos melhor quando lemos o livro Nosso Lar. O restringimento perispiritual. Para o processo encarnatório, o espírito passa por uma condição de restringimento perispiritual para o seu processo encarnatório. Lá naquela alusão feita no livro Nosso Lar, das câmaras de reencarnação. Então é como se, isso é só o que eu estou dizendo, agora sou eu, é só uma figura, um exemplo, tá? É como se houvesse um restringimento, uma diminuição. Então esse restringimento perispiritual, que aqui está sendo chamado de perturbação, também, no véu do esquecimento, dá ao espírito um certo distanciamento da realidade dele mesmo. Perceberam isso? Então, se há o véu do esquecimento nas questões passadas para o processo reencarnatório, e nós estudamos que cada vez mais que se aproxima o processo, no processo de gestação, o nascimento, mais vão se distanciando essas ideias, embora não sejam apartadas, mas fica como que um estado de não razão, de não linearidade na lembrança do espírito. Então, mesmo sem
se não houvesse esse corpo limitado, também haveria uma pequena limitação por causa do processo de restringimento, do processo de esquecimento do passado. É isso que os espíritos aqui chamam de perturbação que acompanha a encarnação. Então, é justamente nessa última frase que os espíritos vêm dizer a Kardec que não dá para fazer a abstração, porque há sim o corpo físico limitado, mas também há um processo encarnatório que dá ao espírito o processo de esquecimento do passado, restringimento espiritual. Então nós vemos isso, já falamos várias vezes lá da reencarnação de Sigismundo, né? Luiz Antônio ele faz a lembrança aqui, já vimos isso lá na reencarnação de Sigismundo. Então esse processo. Mas a resposta ela vai além, ela vai além. Na penúltima frase é que eles explicam o porquê de não poder haver ou não ser didaticamente interessante essa abstração. Mas eles respondem que, quando eles disseram na questão anterior os órgãos genéricos, ou em generalidade, aqui na questão 380, como a questão é pensamento, desenvolvimento do pensamento, eles já dizem assim: é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição de um adulto. Aqui eles mostram que tudo está em desenvolvimento. Toda a estrutura fisiológica está em desenvolvimento. Toda a função endocrinológica está em desenvolvimento. Tudo está em desenvolvimento. Então, tal qual os demais, os órgãos da inteligência, vamos colocar aqui cérebro e as sinapses, está em processo de desenvolvimento. Então isso limita, não apaga, nós veremos aqui, não apaga alguns automatismos da evolução, porque a evolução é algo tão forte que alguns automatismos, apesar do véu do esquecimento, a criança ali traz. O espírito ali traz, melhor dizendo. Mas por limitação dos órgãos físicos, o espírito não consegue se exteriorizar. Então aqui eles dizem isso. E eles vejam a primeira frase. A criança, quando criança, é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição do adulto, já que não estão desenvolvidos. Sua inteligência é de fato muito limitada, enquanto aguarda a idade que lhe amadurece a razão. A razão é justamente o desenvolvimento da condição de raciocínio do cérebro, dos órgãos e tudo mais. Alguém aqui perguntou como se explica as crianças que tocam piano, depois perguntou, pode ser uma aptidão de vida passada, outra pessoa perguntou adaptação na questão da mediunidade. Bom, nós vamos falar sobre isso. A questão da mediunidade, nós vamos perceber, quem perguntou foi a Catarina. Aliás, surgiu um livro da Sueli Caldas, Mediunidade em Crianças, acho interessante ser lido, mas vejam, a mediunidade ela é do espírito. Na fase infantil, nós vamos ver agora, na fase infantil há uma possibilidade maior de uma percepção mediúnica do espírito. Nós vamos dizer que seria um médium natural, por falta de uma situação, por uma questão que André Luiz chama, lá no livro Mecanismos da Mediunidade, de descompensação vibratória. Se estamos mais próximos, se estamos em processo encarnatório e ainda não devidamente ajustado, conforme está aqui na questão 379 e na questão 380, é natural que o espírito esteja com um pé lá e outro cá, ou seja, com as percepções espirituais maiores. Então, naturalmente, ele percebe alguns elementos do mundo espiritual que depois de, vou usar um termo mais didático, tá? Depois de plenamente conectado, não mais perceba, salvo havendo a mediunidade ostensiva. Então, é natural que as crianças demonstrem pendores mediúnicos. Não quer dizer
que, não quer dizer que venham a exercê-la futuramente, ostensivamente. Aqui Alcimar faz uma pergunta interessante. A mediunidade não é orgânica? Perfeito, Alcimar. Kardec diz isso no capítulo 14 do Livro dos Médiuns e diz isso no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, dizendo que a sua manifestação depende do organismo. Vamos lá no capítulo 14, ele diz assim, que todavia chamamos médiuns aquele cuja percepção se dá de maneira clara, evidente, patente de demonstrações, o que depende de um organismo predisposto. Frase de Kardec, capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Perfeito o que você colocou, Alcimar. A mediunidade, para manifestar-se, depende da estrutura orgânica. E Kardec, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, diz que a mediunidade se radica, palavras dele, no organismo. O que nós chamamos de mediunidade? A manifestação. Agora, quem manifesta? Quem é o agente? O próprio espírito. É por meio do espírito que o outro espírito se conecta mentalmente e o espírito manifesta-se desde que o corpo tenha condições para isso. Kardec explica isso magistralmente no capítulo 20 e no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, né? Então, quando eu disse aqui, o espírito está mais ligado ao mundo espiritual, é natural que ele consiga manifestar essas percepções do mundo espiritual, porque na fase da infância o corpo ele propicia melhor essa faculdade, mas porque o espírito está, eu gosto de usar a expressão, é só didática, brincadeira, mas é um pé lá e outro cá. Um pé lá, outro cá, hora ele percebe as coisas de lá, hora de cá. Percebendo as de lá, ele traz para cá. Ele informa aqui. Então ele tem uma vidência, ele tem uma audiência, mas isso é em função daquela condição que André Luiz chamou lá no livro Mecanismos da Mediunidade de descompensação vibratória. Tá? Só um parêntese, nós não estamos trabalhando sobre mediunidade, né? Então é preciso que a gente trabalhe. A Maria do Carmo diz aqui, mediunidade não é uma técnica trabalhada, aprender, consegue, porque está radicada. É e não é, Maria. Pelo seguinte, se o organismo não tiver condições para que o espírito interiorize, introjete as percepções espirituais e as manifeste, não vai haver desenvolvimento, porque não tem ponto para ser desenvolvido, ok? Então o organismo ele é muito importante nisso. Não é uma coisa que está lá em semente e qualquer um desenvolve, tá certo? Depende da programação reencarnatória, depende de como esse organismo, esse corpo foi adequado para que o espírito manifeste-se e perceba a manifestação de outros, ok? Então é nesse sentido, né? É nesse sentido. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu não quero entrar no assunto mediunidade aqui não, tá? Por favor. Não quero entrar nesse campo aqui, né? Aqui já traz, Manuel Filomeno de Miranda, ocorre uma reunião mediúnica no plano espiritual, como não existe componente orgânico, ficou a dúvida. Veja, uma vez desdobrado, Vânia, o contato no mundo espiritual acontece. Então, gente, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque mediunidade é um gênero que comporta diversas espécies. Por isso eu disse que depois, no outro momento, nós criaríamos um momento aqui, um estudo só para mediunidade, não um estudo linear do Livro dos Médiuns, apenas para esse fim. Então, existe a mediunidade onírica, por exemplo, Vânia, que você vai encontrar lá no livro Obras Póstumas, um caso da mediunidade sonambúlica, né? Tem lá o título, Causas e Natureza da Mediunidade Sonambúlica. O espírito vai dizer quando é que ele estava percebendo o espírito, quando ele não estava, e ele estava em desdobramento de sono, um estado sonambúlico. Há a mediunidade onírica, que só acontece em momentos de sonhos. Então depende, são várias possibilidades, né? São vários ajustamentos, né? Para esse fim. Então, só para não deixar no ar as perguntas sobre a mediunidade, eu vou dando pinceladas aqui para não deixar a dúvida no ar.
Mas os detalhes, eu penso que nós podemos trabalhar no estudo específico. Né? Eu até, nessas respostas, mais para não deixar no ar, eu cito a fonte, porque aí a pessoa vai lá e lê na fonte. Né? Porque aí dá um tempo. Né? Então eu citei aqui capítulo 14 do Livro dos Médiuns, capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Né? Alguém perguntou aqui sobre obsessão, capítulo 22 do Livro dos Médiuns, que vai explicar esse aspecto também. Né? Então é mais nesse sentido. Né? Aqui a Sinara diz, eu vi nos estúdios que aqueles que são médios ostensivos se prestam na espiritualidade, faz parte da programação reencarnatória, ok? Faz parte, né, dessa programação. Então eu sugiro Missionários da Luz, né, para ver lá a reencarnação de Jesus, fica aqui conversando, ok? Bom, olha, houve um travamento, tá? Aqui, eu creio que foi da internet. Então, assim que travou, eu fui falar outros assuntos, mas não segui com esse, ok? Então, voltemos agora, depois de travar, né? Então, vamos para frente. Então, volto a dizer, há perguntas que são um pouco fora do assunto, mas para mim não tem problema. Muitas vezes eu posso até demorar um pouquinho nelas, mas a maioria de vezes eu só dou uma pincelada de resposta para que a dúvida não fique no ar. E aí então eu sugiro, né, sempre uma consulta a livros. Então aqui eu sugeri que consultasse o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, capítulo 20 do Livro dos Médiuns, capítulo 22 do Livro dos Médiuns, que consultasse o livro Nos Domínios da Mediunidade, que consultasse o livro Mecanismos da Mediunidade, e sugeri também o livro da Sueli Caldas, Mediunidade em Crianças. Há um livro também interessante da doutora Marlene, A Obsessão e Suas Faces, também muito interessante. Então deixo aqui essas sugestões para esse fim. E sugeri também o Obras Póstumas, Causas e Natureza da Mediunidade Sonambúlica, né, o tópico lá para ser lido. Então deixo aqui as fontes para auxiliar as pessoas que trazem as perguntas e que ainda não estão na conexão do nosso assunto, mas para não deixá-las sem resposta também, ok? Para não deixá-las sem respostas. Então eu tento não deixar sem resposta, e quando não, a gente vê que a resposta pode ser longa, eu cito algumas fontes que pode ajudar, né, a esse fim. E o livro Nos Domínios da Mediunidade, eu sugiro que para estudá-lo, estude-o junto com o livro do Martins Peralva, chamado Estudando a Mediunidade, que estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade. Então o livro Estudando a Mediunidade é um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu sempre sugiro os dois, tá? Bom, e aqui a Marisa disse, Simão, as doenças mentais estão totalmente e somente no corpo orgânico. Marisa, esse é um tópico que nós não trabalhamos aqui, mas eu sugiro a você, aqui no Livro dos Espíritos mesmo, né, questão 371 até a questão 378, que vai trabalhar, né? Ela está muito ligada realmente ao corpo físico. As limitações estão no corpo físico, não é o espírito em si. As limitações estão no corpo físico, tá certo? Mas está lá, você pode procurar especificamente essa pergunta sua, você vai encontrar na 375A. Eu vou até deixar fazer a pergunta aqui para te deixar curiosa. Veja, ó. Então é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Então, está aqui a pergunta, vou deixar só a pergunta sem a resposta, para você ficar curiosa e dar um pulinho lá e dar uma lida nisso. E aproveita que está lendo a 375A, lê a 375, né? Porque ela pergunta qual é a situação do espírito na loucura. E depois vem a questão 375A, tá certo? Fica aqui a sugestão, mas nós vamos entrar nesse tópico já daqui a um tempinho, tá? Não hoje, mas vamos entrar nesse tópico, tá? Bom, vamos seguir aqui. Desculpe, eu não vou conseguir passar ver todas as perguntas e respostas. O livro da doutora Marlene Nobre que eu sugeri aqui foi A Obsessão e as Suas Máscaras, né? Ok? A turma aqui do Facebook também fez alguma pergunta, a turma aqui, e eu fui respondendo, assim, juntando algumas perguntas, tá certo? Podemos voltar aqui então, né? Vamos seguir com esse nosso tópico da infância.
Então, aqui essa questão 380 diz que há um natural desenvolvimento do corpo, e aí gradativamente o espírito também vai retomando a sua natureza para esse fim. A Grazi está pedindo para eu desligar e voltar. Para mim aqui está normal, Grazi. O travamento aconteceu uma vez e parou. Agora tem que se avaliar se a internet sua está com algum problema, né? Porque aqui para mim está fluindo bem. Eu vejo tanto no Face quanto aqui no Instagram, tá seguindo bem, né? Porque quando cai o sinal aqui para mim, me indica que está travando, né? Aqui para mim não indicou mais. E eu fiz uma consulta rápida aqui, estou com 400 megas de download e 280 megas de upload. Então tá razoável, né? O volume, tá certo? Então, ok? E assim, como eu vou segurando aqui, eu vou gravando pelo Facebook, depois eu subo para o Instagram, pro meu canal do YouTube, e lá esses travamentos não vão acontecer, porque fica retilíneo aqui, vamos dizer, tá certo? Bom, então nessa questão 380, fica claro esse processo. Aí alguém aqui citou a questão 109 do livro Consolador. Nós vamos trabalhar com essa questão 109 também, mas vamos linká-la na questão 383. Então, na questão 383, eu volto aqui depois para trabalhar esse assunto da questão 380. Antes da 383, eu vou a 382. Então, vamos olhar lá. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento que lhe é imposto pela imperfeição dos órgãos. A pergunta é, se está ali como que limitado pelos órgãos, significa então que o espírito sofre com isso? Então eles dizem, não, esse estado é uma necessidade, está na natureza, de acordo com os desígnios da providência. É um período de repouso para o espírito. Olha que coisa interessante, olha que resposta interessante. Quantas coisas nós podemos depreender dessa resposta dos espíritos? Quantas coisas? Olha, perguntou se o espírito sofre por estar imposto, limitado por essas imperfeições. E os espíritos respondem, não, ele não sofre. Esse estado, ou seja, passar pela infância, é uma necessidade. É uma necessidade. E olha o que eles dizem, está na natureza. E de acordo com os desígnios da previdência, ou seja, está na lei de Deus. É um período de repouso para o espírito. Repouso para o espírito. Repouso para o espírito. É justamente nesse sentido. Como o espírito está adveio desse processo de restringimento perispiritual, desse processo de preparação, de esquecimento do passado, naquele momento ali o espírito está curtindo o corpo limitado, ou seja, ele também vai desenvolver as questões naturais da infância, porque ela vai trazer a ele essas limitações, vai permitir então que o seu passado possa ser trabalhado com o presente que lhe é trazido, com o presente que lhe é ensinado, que é a questão 383. Então veja, eu achei muito interessante essa expressão, é um período de repouso para o espírito. Repouso para o espírito. Não é um repouso de não fazer nada, é aquele período que, vejamos, ele está quase que impossibilitado de demonstrar sua característica. Ele está num processo cujo esquecimento do passado é mais forte do que as pequenas lembranças. Ele está num corpo que acaba limitando algumas questões para que ele possa absorver outras. E a fase da infância é a fase em que ele, então, não exercitando as suas faculdades, ele vai ali observar o momento. E aí, quando chegarmos na 385, nós veremos a utilidade dessa fase da infância, mais especificamente. Quando chegarmos na questão 185, nós veremos 385.
A Simara, por duas vezes, ponderou aqui se pode se linkar isso à questão 183, e a Lâmia diz aqui a questão 582 e 583, e mais o capítulo 14 do Evangelho. Então aqui a questão 183 pergunta-se: passando de um mundo para o outro, o espírito passa para a nova infância? Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em todo lugar tão obtusa quanto em vós. Resposta muito a ver, né? Não tão obtusa quanto aqui, ou seja, não tem essa vida material, limitada. E sempre é um estado de aprendizagem, né? E a Lâmia aqui sugere as questões 583, salvo engano, é isso, Lâmia? Questões 583. Então vamos lá olhar essas questões. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo que ela disse. Questão 582, 583, né? Aqui pode-se considerar a paternidade como missão, e depois os pais são responsáveis pelos transvios dos filhos. Sim, essas questões podem ser linkadas, Lâmia, eu até sugiro linkar com a questão 190 do livro Consolador, essas duas aqui, 582 e 583, que aqui está falando da importância dos pais. Tem a ver com a última frase da questão 383, Lâmia. Corretíssimo, tem a ver sim com essa última frase da questão 383. Boa observação, que é a responsabilidade daqueles que devem educar os filhos. Tá? Questão 582 e 583. Né? Vou até anotar aqui, ó, 582, 583, que fala da educação. Podemos até lê-la lá depois, quando chegarmos aqui, ok? Então vamos lá. O Francisco pergunta aqui: Simão, na Terra não nasce mais nenhum espírito pela primeira vez? Em tese não, Francisco. Eu sugiro que você leia a questão 607A e a questão 607B do Livro dos Espíritos, que fala dessas primeiras encarnações. Questão 607A e questão 607B do Livro dos Espíritos, ok? Bom, então vejamos aqui esse aspecto da importância do estado da infância. E aí nos leva à questão 383, que diz o seguinte: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? É uma pergunta que veio colocada no lugar certo. Primeiro, Kardec pergunta se o espírito que anima é o mesmo. Depois, Kardec explica, explica aos espíritos que tudo isso depende do desenvolvimento corporal. Depois fala que é necessário o espírito ficar nesse período da infância. E depois, Kardec pergunta: então qual é a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito passar pelo estado de infância. E aí os espíritos vão nos dar uma aula, de como lidar com essas questões, né, com esse aspecto, né, que se deve trabalhar, ok? Então vamos lá para a resposta. Aqui alguém colocou a questão 189 do Consolador também. Sim, a questão 189 do Consolador ela é mais ampla, vai falar sobre as mães, né, sobre a função das mães. Na questão 190 vai falar da refratariedade dos filhos no processo educacional. Tá? Quando talvez chegarmos na 385, se for hoje, a gente pode até fazer esse transcurso e ir lá na questão 189 do Livro Consolador e na questão 190, na questão 191, né? Porque lá no Livro Consolador vai trabalhar sobre o dever, né? Então tem o dever das mães, dever dos pais, e tem também a questão da refratariedade dos filhos, quando eles são refratários aos ensinos. Mas vamos deixar isso como um parêntese para a gente trabalhar aqui na outra questão, na 385. Né? Como eu disse, nós não temos pressa, porque o estudo não tem uma data para terminar, então a gente pode ir com certa parcimônia, né, ser mais devagar nesse sentido. Né? Então fiquemos aqui por hora na questão 383.
Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Olha que coisa interessante. Qual é a importância da fase da infância? Aprender. É o momento ideal para o aprendizado. Olha, nesse período da infância, o espírito é mais acessível às impressões que recebe. É mais acessível às impressões que recebe. Impressões, não é só ensino cognitivo. Olha que coisa. Eles podiam ter colocado aqui, é mais acessível aos ensinos cognitivos, ao que se ensina falando. Mas não, eles disseram, nessa fase o espírito é mais acessível às impressões que recebe. O que quer dizer que nessa fase o espírito está observando as coisas, está aprendendo por observação, observação, repetição e também cognição. E aí diz que nessa fase ele está mais acessível. Aí percebamos, linkando essa questão 383 com a questão 380, se nós linkarmos, como está fácil, eu vou fazer até um risco aqui ligando as duas, que o meu uma está numa parte, outra está na outra, é só esticar um risco. Boto duas setinhas aqui. Linkando as duas, nós vamos perceber que é um processo, essa fase da infância, o espírito vai desenvolvendo-se à medida que o corpo também se desenvolve. E essa fase, como ele está ali mais limitado e não tem como se exteriorizar plenamente, ele está mais acessível a tudo que lhe passa. Então qual é a melhor fase para a educação? Para o ensino, para a educação? A fase da infância. A fase da infância. É o que nos leva à questão da importância da educação natural. O que é educação natural? A educação na família. É a questão 108 do Consolador. A educação na família, é a questão 108. E a questão também 110 do Consolador. Estou vendo que o pessoal está gostando de citar o Consolador aqui. Então, o livro Consolador, dê uma olhada na questão 108, dê uma olhada na questão 110, para ver essa importância da família. A grande responsabilidade dos que estão encarregados da educação. Houve uma pergunta aqui sobre e quando a educação é feita pelos avós? Aqui na questão 383 diz: para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Quaisquer pessoas que assumem a responsabilidade de educar. Olha que coisa interessante. Aqui é muito claro que esse período não pode ser relegado. Esse período não pode ser terceirizado. Como eu digo terceirizado, que os pais, em princípio, os avós, os encarregados da educação, se dediquem. Se dediquem a isso. Aqui pergunta, tem uma idade certa para ser pais? Eu diria a idade certa é a idade da maturidade, quando houver maturidade. Por isso o casamento é uma etapa. Namoro, casamento, vida a dois, depois filhos, em regra, né? Em regra. Então não tem aqui para dizer uma idade, em tese, né? Uma idade, pressupondo uma idade já maior de idade. Mas o ponto material, o ponto principal é maturidade. Qual é a maturidade? Porque há jovens de 20 alguma coisa que se casam, há outros com 30 alguma coisa que se casam, e nem sempre as maturidades acompanharam as idades, né? Então é muito interessante, né? Muito interessante esse aspecto. Eu mesmo me casei aos 21, né? Isso há 30 e sei lá quantos anos atrás, há 30 e sei lá, 85, 30,
35 anos, está indo para o 36º ano, né? Então, aquela época, hoje eu não sei se 21 seria a idade, mas vamos chamar a atenção para a maturidade. Voltemos aqui. Qual é para o espírito essa utilidade, então? Está ali para aprender. E aí, olhando a questão 380 e olhando a questão 383, podemos ir sim à questão 109 do livro Consolador, que foi sugerida por muitos aqui. De fato, ela tem a ver com a questão 380 e a questão 383. Mas antes disso, vejamos a questão 108. Onde a base mais elevada para os métodos de educação. E aí a 108 diz: as noções religiosas com exemplificação dos mais altos deveres da vida constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família. Educação moral. Quando fala religiosa, leia-se moral. Questão 108. E a questão 109, que é a questão referência para essas duas questões, questão 380 e questão 383, diz o seguinte: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Olhemos a questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Eles dizem que nessa fase o espírito é mais acessível às impressões que recebe. Emmanuel vem e pergunta a Emmanuel: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E os espíritos respondem: o período infantil é o mais sério. Olha o que Emmanuel responde. Observemos o que Emmanuel responde. É o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Não afastou uma vírgula do que os espíritos disseram a Kardec. Esse Emmanuel é danado. Não afastou uma vírgula. O período infantil é o mais sério, o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, veja, esse primeiro parágrafo, questão 383. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência, que lhe compete aqui no mundo. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele, o espírito, e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso mesmo, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Resposta direta, objetiva, contundente, esclarecedora e chamativa. Não acabou a resposta dele. É uma resposta bem elaborada. Bem elaborada. Vejam. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas, no sentido aqui de mãe, porque a mãe é mais mãe do que pai é pai. Mãe se sente mãe com o teste de gravidez positivo. O pai se sente pai depois que a criança nasce. Né? Aqui uma forma bem humorada. Mas para dizer que durante a gestação tem todo um processo de educação. Já começa a partir, aliás, já começa até antes, naquele momento de encontro mãe reencarnante, que falamos aqui de outras vezes, que sugerimos a palestra do Dr. Jorge Andréa, Reencarnação, que está lá no YouTube. Alguém até colocou o link aqui das outras vezes. Que falamos da reencarnação de Sigismundo. Então esse primeiro parágrafo, essa primeira parte, até os 7 anos, é a questão 380 do Livro dos Espíritos. Ok? Então, lá na questão 380 diz o quê? Quando criança é natural que os órgãos da inteligência não possam dar a toda a intuição de um adulto, já que não estão desenvolvidos. E aí vem o parágrafo de Emmanuel dizendo: até os 7 anos o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica.
Veja, questão 380. O outro parágrafo é a questão 385, que nós veremos depois. Nós veremos depois, quando chegar nessa questão 385, nós vamos para essa segunda, Consolador, nessa segunda parte da resposta 109 do livro Consolador. Por enquanto, vamos ficar só com esse parágrafo. Sem pressa, sem pressa. Vamos ficar só com esse parágrafo para entender a questão 380 e a questão 383. Ok? E vejamos mais. Nessa questão 383, nós temos, eu sugiro também, esse livro, Vereda Familiar. Esse livro aqui é da década de 90. Eu comprei quase que uma das primeiras edições, lá da década de 90. E esse livro eu uso bastante. Uso tanto que ele até se dividiu já, tá vendo? Ele já até se dividiu. Ele se quebrou, soltou, descolou as partes, de tanto que eu uso esse livro. Vereda Familiar, pelo espírito Teresa de Brito, da psicografia de Raul Teixeira. Excelente, excelente. É um livro de linguagem coloquial, de dia a dia. E eu uso tanto, olha, que ele já se descolou. E o interessante é que ele se descolou no capítulo que eu estou precisando para hoje, é o capítulo 10. Se descolou justamente nele. E se forçar a barra, descola mais, tá? Eu falo que meu livro ele tem duas partes. A primeira parte e a segunda parte. Tá certo? Então o que eu quero trazer desse livro para esse tópico aqui? O capítulo 10. Sobre a criança. Sobre a criança. É o capítulo 10. E aqui diz o seguinte, não vou ler o texto todo, só vou ler o parágrafo. Aqui diz o seguinte, com relação a isso da questão 380, a isso da questão 383, que está falando do esquecimento do passado, que está falando dessa esteira. O esquecimento do passado, o véu, ele não é absoluto, ele permite fulcros, ele permite que sinapses encarnatórias aconteçam. E aí diz aqui o espírito Teresa de Brito, e também disse Emmanuel nessa questão 109. Mesmo na condição de estar temporariamente esquecido de si mesmo, o ser não se mostra, por isso, apartado das reminiscências que do inconsciente visitam-lhe a consciência, apresentando a sua formidável bagagem das variadas conquistas. Então vejamos, há o véu do esquecimento? Sim, sem dúvida. Esquecimento do passado, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há o esquecimento, mas esse esquecimento ele não é absoluto, tem sinapses. Emmanuel diz isso na questão 109, quando diz aqui que suas recordações do plano são por isso mesmo mais vivas. Recordações, não é lembrança efetiva. E aqui nos fala a Teresa de Brito, mesmo na condição de estar temporariamente esquecido de si mesmo, o ser não se mostra por isso apartado das reminiscências. Não é lembrança do passado, reminiscências, que do inconsciente visitam-lhe a consciência, apresentando a sua bagagem de variadas conquistas. E ele segue. Diversos são os estímulos recebidos pela criança a cada dia. Estímulos luminosos que anularão suas sombras e depositarão formosuras educacionais. E estímulos que alimentarão trevas que deveriam ser aniquiladas no âmago da alma para evitar infortúnios. Olha a resposta de Dona Teresa de Brito. Que perfeição. Falando das reminiscências. Porque senão dizer, não há o esquecimento do passado. Sim, esquecimento do passado. Mas tem reminiscências, tem fulcros didaticamente estabelecidos. E olha mais o que escreve Dona Teresa de Brito no meu fascículo. Como disse alguém aqui. Cada criança é um espírito inteiro, integral, como delicado circuito capacitado a assimilar toda e qualquer informação que se lhe traga, sem qualquer análise ou seleção, uma vez que o seu mundo psíquico não se acha ainda em condições para discernir com profundidade. Vejam, isso aqui dá tema para a gente estudar o dia.
dá tema, dá assunto para estudar o dia. Só essa questão 383. Só essa questão 383. Aqui nós vamos estudar esquecimento do passado. Vamos estudar estrutura espiritual. Vamos estudar período de infância. Vamos estudar as questões que limitam o espírito de se manifestar. Vamos estudar que essa limitação não tira do espírito a aquisição que ele já tem. Vamos estudar e perceber porque há crianças que têm fulcros e com tenra idade fazem coisas que você diz, onde aprendeu isso? Como aqui a Mirth está exemplo de criança que toca piano. Mozart tocou piano aos 3 anos. E tantas outras coisas, crianças que se lembram de detalhes da encarnação anterior. E aí eu sugiro que leiam o livro do Dr. Banerjee sobre a reencarnação. Que leiam o livro do Dr. Ian Stevenson, que vai falar dessas reminiscências. Que leiam o livro do Dr. Hernani Guimarães Andrade, Reencarnação no Brasil. Livro do Dr. Stevenson, 20 casos que sugerem reencarnação. Para perceber que há reminiscências, que há situações que vão chegando, embora exista o véu do esquecimento. Mas é como se esse véu levantasse uma partezinha para algumas coisinhas irem aparecendo. Aquelas coisinhas necessárias no processo de educação. Então essa questão 383 nos fala de tudo isso. Que nós vamos continuar nela. O tempo nosso já está terminando, nossa 1 hora. E a gente faz 60 minutos de estudos. O tempo está terminando. Mas nós não terminaremos na questão 383 ainda, com ela. Nós temos aqui uma análise muito interessante que Kardec faz na Revista Espírita de junho de 1866, quando ele fala que a educação é a alavanca poderosa para a evolução espiritual. E diz que não há como essa alavanca chamada educação funcionar, senão rebuscando as causas primeiras dos instintos. Olha o que ele diz lá, nessa Revista Espírita de junho de 1866, que é rebuscando a causa primeira dos instintos, é que se terá a condição de saber o espírito, e nesse momento, voltando aos instintos, entendendo o processo reencarnatório, é nesses momentos que ele diz que a educação será a alavanca propulsora da humanidade. Então, temos mais coisas para falar sobre isso. Temos mais coisas para desenvolver nessa questão 383 e na questão 385, que deixaremos para a live de quarta-feira, para a próxima live. Quarta-feira às 20 horas, porque essa live nós fazemos aos domingos às 10 horas, hoje excepcionalmente foi às 10h30, e às quartas às 20 horas. Fica aqui o convite para quem quiser continuar com esse assunto. Perceberam por que eu gosto de fazer os links das questões? Muitas vezes eu passo direto numa questão aqui, porque depois eu vou buscá-la quando analisar outra questão. Então fizemos uma análise aqui superficial da questão 379, porque precisava dela na questão 383. Passei rapidamente numa leitura da questão 109, num outro parágrafo, porque precisaremos deles, dessa fala de Emmanuel da questão 109 para a questão 385. Precisaremos da questão 189 e 190, como disse aqui, me fugiu quem, acho que foi a Xiomara. Como precisaremos da questão 582 e 583, parece-me que foi a Lâmia que disse. Como precisaremos da questão 189 e 190 do Consolador. E também a questão 110, que não falamos dela. Vejam quantas questões nós temos, quantos espíritos trabalharam. Dona Joana de Ângeles, lá no livro SOS Família, Dona Joana de Ângeles traz um estudo belíssimo sobre esse fato da questão 383. Não me lembro o capítulo, acho que capítulo 11, alguma coisa assim.
Mas aproveita e lê o livro inteiro, SOS Família. Aproveita e lê o livro inteiro. Mas nós vamos voltar então. Na próxima semana, na quarta-feira, nós retornaremos a essa questão 383. Deixo aqui a sugestão. Leiam questão 109 do Consolador, com mais profundidade, a última parte que não lemos aqui. Leiam a questão 189, 190 do livro Consolador. Leiam a questão 110 do livro Consolador. Leiam a questão 582, 583 também do livro dos Espíritos. Leiam, se tiverem, o capítulo 10 do meu fascículo do Vereda Familiar. Deixa eu juntar agora. Se não manda colar isso, eu vou levar para colar lá na empresa que faz isso. Mas é que eu mexo, esse livro eu uso muito, gente. Isso aqui para mim é um livro simples, mas para mim é um manual. É um manual. Então leiam capítulo 10 do Vereda Familiar. Leiam também o SOS Família. Eu não me lembro o capítulo, depois eu pego. É que ele está lá em cima. O livro sobre família é a última prateleira. Aí eu preciso de uma escada para pegar lá. Mas tem o livro SOS Família também. Então fica aqui a sugestão. Porque eu acho que é assim que a gente estuda o livro dos Espíritos, sem pressa, sem correria. Detendo-nos naquilo que precisa ter cuidado, ter tempo. Ok? Então fica aqui para nós. E aqui a Xiomara ainda está sugerindo, questão 844 também do livro dos Espíritos. Temos que ler o livro dos Espíritos inteiro, né? A Maria Solange pergunta, quando é que eu vou fazer o livro da live do Livro dos Médiuns? Olha, não será a live do Livro dos Médiuns. Nós vamos conversar sobre mediunidade. É um bate-papo sobre mediunidade. Eu ainda não ajustei pelo seguinte, a minha agenda está cheia. Eu estou com compromissos todos os dias, compromissos de palestras e tem meus compromissos profissionais ainda, que me tomam o dia inteiro. Eu saio de casa às 7, chego em casa às 20, todos os dias para o trabalho profissional. Agora, aí quando eu chego eu vou fazer os compromissos de palestra, das lives. E aí eu já fico 2 lives à noite. Então me desculpe, é porque eu não consegui ajustar. Assim que eu ajustar, eu posto. Eu creio que nós faremos umas 2 ou 3 lives para falar de mediunidade. Não é um estudo do Livro dos Médiuns. Nós traremos o Livro dos Médiuns, ok? Então deixa eu só explicar isso, justificar, né? E sem contar o sem número que eu recebo aqui de mensagens, perguntas que o pessoal me faz e eu tento responder, mas olha, o tempo está ficando pequenininho para isso, viu? Mas eu estou tentando responder todo mundo, tá certo? Então me desculpe fazendo aqui alguns pedidos de desculpas. Muito obrigado pela presença de vocês hoje, aqui nesse nosso estudo, desse tópico. Voltaremos na próxima quarta, se Deus quiser, seguiremos com esse estudo. Aqui estão indicando o capítulo 14, item 9 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, vejam lá o capítulo 14, vejam o capítulo 4 do Livro dos Médiuns. Né? E aí vai, tem N outras fontes, tá certo? Não vamos conseguir ler todas as fontes aqui e estudar, mas felizmente vocês estão vendo aí que tem muitas fontes e estão indicando as fontes. Fiquem com Deus, como eu sempre agradeço. Deus lhes pague, Deus lhes pague. Marília, bom te ver aqui. Abraço aí pro Caio. Deus lhes pague, né, de coração, essa presença de vocês, essa cordialidade de vocês. Tenham um bom domingo, né, uma ótima semana e sigamos, se Deus quiser, para a próxima quarta-feira, às 20 horas, ok? Às 15 horas tem um bate-papo, aliás já está acontecendo um encontro ontem e hoje sobre parábolas e ensinos de Jesus, às 15 horas. Tem aí um bate-papo, né, que nós vamos fazer sobre a parábola do grão de mostarda, né, pela Rede Amiga Espírita, lá no site, lá no YouTube da Rede Amiga Espírita, ok? Fica aí o nosso agradecimento mais uma vez. Até mais, bom domingo, que Deus abençoe as nossas famílias e sigamos